previsão de chuva essa noite para o Rio Grande do Sul. Irmãos, não deixe de nos ajudar. Irmãos, eu estou para ir para a África dia 24, mas nós vamos socorrer o Rio Grande do Sul. De alguma forma, nós vamos ajudar. De alguma forma, nós vamos estender a mão. Obrigado, irmão Sérgio. Obrigado. Obrigado. O senhor mandou no grupo? Ah, tá aqui, ó. Obrigado, irmão Sérgio. Irmãos, eu quero falar. Obrigado, pastor Jefferson. Pastor Jefferson está dizendo que está 4,68, quase 5 metros. A irmã Juliana Rosa, lá no Facebook, está dizendo que já está a 5 metros. Irmãos, eu preciso falar porque Emmanuel Macron, ele é o queridinho dos Rothschild e ele deu uma entrevista assustadora, né? Na The Economist. Olha aí. E ele está dizendo, as coisas podem desmoronar-se muito rapidamente. Em entrevista exclusiva The Economist, Emmanuel Macron emite um aviso sombrio e profético para a Europa. E especialistas estão dizendo que se ele mandar soldados para a Ucrânia, nós entramos na Terceira Guerra Mundial. Olha só, o presidente francês envia um aviso sombrio e profético. Em 1940, depois da França ter sido derrotada pelos nazistas, né? O historiador Marc Bloch condenou as elites de seu país, entre as G, por não terem conseguido enfrentar a ameaça que estava por vir. Hoje, Emmanuel Macron cita Bloch como um aviso de que as elites europeias estão dominadas pela mesma complacência fatal. O presidente da França expôs a sua visão apocalíptica numa entrevista The Economist no Palácio do Eliseu. Aconteceu um dia após ter proferido um grande discurso sobre o futuro da Europa. Uma maratona indisciplinada de 2 horas à escala de Castro, que vai desde a aniquilação nuclear até uma aliança de bibliotecas europeias. Os críticos de Macron chamam-lhe uma mistura de campanha eleitoral, o habitual interesse próprio francês, a vaidade intelectual de um presidente jupiteriano que pensa no seu legado. E o que ele diz, irmãos, na matéria, é que se a Europa não der vitória à Ucrânia, significa que a Rússia vai destruir a Europa inteira. E eles querem, né? Já tem o alerta da Hungria, que se isso acontecer, vai levar à Terceira Guerra Mundial, né? Se isso acontecer, vai levar à Terceira Guerra Mundial. E no CLN Notícias tem uma matéria aqui, ó. Ele falou de envio de tropas para a Ucrânia e diz que se a Rússia é uma ameaça à segurança dos europeus. O presidente francês disse que consideraria enviar tropas para a Ucrânia se as tropas russas ultrapassarem a linha de frente. O presidente disse também que seria uma possibilidade se a Ucrânia recorresse ao governo francês em busca de ajuda, mas sublinhou que atualmente não há consenso entre a Ucrânia e a França sobre essa questão.
Em declaração a The Economist, Macron disse: tem um objetivo estratégico claro, a Rússia não pode vencer a Ucrânia. Se a Rússia vencer a Ucrânia, não haverá segurança na Europa. Ele chamou a Rússia de uma ameaça de segurança dos europeus e a França teria de qualquer caso colocar-se a questão de enviar suas tropas se avançarem com uma nova ofensiva. É a segunda vez que Macron discute o envio de tropas para a Ucrânia e depois de dizer não podemos excluir nada numa reunião de países parceiros de Kiev em fevereiro. Tá aí, né? Eu digo para vocês que é uma escalada, né, que nós estamos de muitos acontecimentos. São muitos acontecimentos que estão acontecendo. Você vê, irmãos, o Elon Musk desapareceu das redes sociais. Você vê que, olha o que acontece na informação. Hamas está desaparecendo. Aí nós estamos tendo aí as revoltas das universidades americanas que não param a favor da Palestina. A Arábia Saudita também está aí numa normativa com Israel. Mas o que eu digo, irmãos? É uma corrente tão forte de informação que aquilo que é para focar mesmo, para a pessoa perceber o que está acontecendo, fica para trás. Por exemplo, ficou aí, acredito, quase 20 dias, Elon Musk sendo o protagonista, o salvador da liberdade do Brasil. E eu nem coloquei aqui, né? Do nada ele apareceu na China, em Pequim, falando com Xi Jinping. Então, veja bem, o camarada que está lutando pela pseudo-liberdade e censura no Brasil, de mão dada com a China, porque é lá que ele fabrica seus carros. Né? Ele fez uma viagem não anunciada. E foi 2 viagens em menos de um ano. Aí lá não se fala em liberdade, né, irmãos? Eu só vou colocar aqui porque é algo que passou, mas só para você entender, né? O que está acontecendo aí com o Macron. Ele é a segunda vez que a gente olha só, se o da Terra chegou em Pequim nesse domingo, isso foi dia 28 de abril, em visita não anunciada. E ele foi lá em uma visita que não estava previamente anunciada, e a segunda viagem do bilionário ao país em menos de um ano. Então tá aí, ó. Para quem acredita que ele está lutando pela liberdade, num país comunista, onde ele se utiliza de mão de obra desse país para fabricar um monte de coisas, não se fala. Não se fala. Então, muita gente né? E aí, veja, Macron anuncia que pode enviar tropas para lutar contra a Rússia. Vários têm alertado que isso pode desencadear na Terceira Guerra Mundial.
E aí, a França, irmãos, volta e meia, teve manifestações novamente essa semana na França. Como é que pode um cara desse dar uma entrevista na família dona do Banco Mundial e dos bancos centrais, que a The Economist é da Rothschild, que são donos do dinheiro dos bancos, como que se nada estivesse acontecendo na França. E existe algo pior na França esse ano. É as Olimpíadas de Paris esse ano, meus irmãos. A probabilidade de nós termos um atentado nas Olimpíadas, ela é mais de 60%. Mais de 60%. A probabilidade de nós termos atentados terroristas na França, ela é gigantesca. Ela é gigantesca. Então, olha o nível de coisas que estão acontecendo. São muitas coisas acontecendo. Muitas coisas. Irmãos, é por isso, na quinta-feira eu preguei, né, ontem, no culto do Zoom, que nós não temos mais tempo, irmãos, de ficar cochilando, flertando com o pecado, dormindo. Por quê, meu irmão? Porque a vinda de Jesus, ela está muito próxima. Muito próxima. A vinda de Jesus é uma realidade para a nossa geração. Eu não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma. Que nós não provaremos a morte. Nós não provaremos a morte, irmãos. Eu vou repetir, nós não provaremos a morte. Nós não provaremos a morte. Nós iremos ver Jesus como ele é. Só para você ter noção da tensão que nós estamos vivendo. Eu quero colocar só no portal do CLN Notícia, aqui, só para você entender como a tensão que está se gerando mundialmente. As dores estão se multiplicando muito rápido. As dores estão se multiplicando muito rápido. Todos os sinais estão apontando para a vinda de Jesus. Olha isso daqui, irmãos. Olha isso daqui. Olha só. Eu só vou ler a capa das matérias aqui para você ver. Presta atenção. Ó. Hungria alerta que decisão de Macron de enviar tropas para a Ucrânia pode desencadear na Terceira Guerra Mundial. Bombardeiros russos voam próximo do Alasca, nos Estados Unidos. Houthis, lá no Mar Vermelho, faz ameaça avassaladora. Estados Unidos se prepara para ataque de grande escala contra o Iêmen. Isso aqui é tudo de hoje, tá? Rússia alerta os Estados Unidos e o Reino Unido sobre resposta esmagadora por ataques na Crimeia. Forças de Israel bombardearam alvos em Damasco ontem. Polônia defende criação de brigada pesada da União Europeia à medida que crescem os rodeios de um ataque da Rússia. Olha a quantidade de sensação. Irmãos, tem algo que eu tenho dito. Mês que vem, não esse mês, né? Esse mês é a posse do presidente de direita em Taiwan. Esse mês.
Teve 2 terremotos esse ano gigantesco em Taiwan. E esse mês é o mês que pode a China tomar Taiwan antes da posse do novo presidente da ilha. Vocês estão entendendo o cenário que nós estamos vivendo, irmãos? O cenário que nós estamos vivendo? Eu vejo o Apocalipse se levantando diante dos nossos olhos. É isso que eu vejo. O Apocalipse ele está imergindo claramente diante dos nossos olhos. Só não enxerga isso quem está no mundo da lua. Só não enxerga isso quem está no mundo da lua. Quem está vivendo no mundo da lua não consegue enxergar. Não consegue enxergar. É hora de acordar e ficar acordado, meu irmão. Jesus disse em Marcos 13, olhai, vigiai e orai. É olhar para tudo isso, vigiar e orar. Por quê? Porque nós não sabemos a hora que vai vir o nosso Senhor. Se à meia-noite, se ao cantar do galo, se ao meio-dia ou se ao entardecer. Jesus afirma, isso eu digo a todos, vigiai, vigiai. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. É hora de vigiar. Vigiar e orar, orar e vigiar. Glória a Deus. Glória a Jesus. 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 Irmãos, não deixe de nos ajudar. Nós estaremos indo lá em Porto Alegre na segunda-feira, mas amanhã eu já vou estar enviando recurso para Porto Alegre, para uma região do Rio Grande do Sul, para compra de mantimento. Existem regiões que estão totalmente sem alimentos, sem água, sem produto de higiene, sem gasolina, sem luz. São mais de 300 mil pessoas sem luz. E nós estaremos indo na segunda-feira, eu vou lá pessoalmente, segunda-feira, ver a situação de perto e ver o que a gente pode fazer, né? Iremos visitar o pastor Jefferson também. E eu digo para vocês que o que nós vamos fazer é muito pouco diante da necessidade, mas iremos fazer, irmãos. A Bíblia diz que aquele que tapa o ouvido ao clamor do pobre, outras traduções ao clamor do necessitado, clamará e não será ouvido. A Bíblia também fala sobre os domésticos da fé, né, irmãos? Que nós devemos cuidar dos domésticos da fé. E tem muitos irmãos nossos sofrendo muito nesse momento. E o Espírito Santo vai nos levar até as pessoas que precisam de ajuda. Então, não deixe de nos ajudar. E a Bíblia diz, Gálatas 6:10, obrigado, pastor Carlos, né?
não nos cansamos de fazer o bem, né? Que ao seu tempo nós ceifaremos, se não desfalecermos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então nos ajude, irmãos. Se não puder ajudar, pelo menos ore. A gente começou hoje, vai começar hoje um relógio de oração até domingo no grupo de intercessão. Eu autorizei a irmã Fabiana a começar o relógio de oração. E vai ter oração até domingo no grupo de intercessão pelo Rio Grande do Sul. E até vou pedir para orar já por Santa Catarina, né? Que a previsão é que Santa Catarina começa hoje. Começou já tem cidades de Santa Catarina inundada, mas vai começar, né? Vai começar aí também muita chuva em Santa Catarina. Agora, só para você entender que é harp, irmãos, Deus abençoe. Deus abençoe, irmão Wilson, pastor Wilson. Deus abençoe. Irmãos, olha só, para você entender que o que aconteceu no Rio Grande do Sul não é normal, né? Isso daqui aconteceu em Canoas, ó, Canoas, Rio Grande do Sul. Isso, meus irmãos, preste atenção nas imagens. Olha É só, como se um portal moradores da abriu, ó. cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, relataram que vira um portal no céu nesta quinta-feira, 2 de maio. Preste atenção na imagem. É de fato um fenômeno assustador. Olha só. O que será isso? Deixa aí a sua opinião. Será sinal divino, sinal do céu, sinal dos tempos? Olha só, será isso um alerta, um Ó, é um aviso baita que o portal, ó, que pior abriu. ainda está para acontecer? Deixa aí a sua opinião, irmãos. Jesus. E isso foi em Canoas, ó. Aí, irmãos, para quem não acredita, né? Eu quero mostrar aqui, ó. Olha como é que vem a notícia, irmãos. Olha só a notícia. Santa Catarina e Rio Grande do Sul podem ter microexplosões atmosféricas. Por um bom entendedor, meia palavra basta, né? Microexplosões atmosféricas. Irmãos, o que está acontecendo. O que está acontecendo é algo projetado. Eu estava até pensando hoje, né? Eu não sei se eles estão querendo usar o Rio Grande do Sul como modelo aos governadores, dizendo: se vocês não obedecerem, se vocês não se submeterem, nós vamos destruir o estado de vocês, como a gente destruiu o Rio Grande do Sul. Eu não sei se vocês estão pegando o Rio Grande do Sul como cobaia para mostrar não sei se eles estão pegando o Rio Grande do Sul como cobaia para mostrar para os outros estados, se vocês não obedecer, nós vamos atacar, né? Olha só, tem a irmã Kátia lá de Montenegro, no Rio Grande do Sul, que está falando conosco. Como é que está por aí, irmã Kátia? Então, é algo assim que a gente
fala, né? Agora, olha como é que vai ficar aí a região. Já tem atualização, ó, isso que foi o irmão Sérgio que me mandou, né? Irmão Sérgio que me mandou sobre a... é um vídeo. Espera aí. Deixa eu colocar o áudio aqui, ó. Como vai ficar aí o Rio Grande do Sul? Aqui, ela vai drenar. Agora ela está aqui, nessa região aqui, de Encantado, Mussum, Lajeado, mas ela vai continuar e vai atingir o delta do Jacuí aqui, vai juntar com mais a água que está vindo do Jacuí, dessa região aqui, vai encher aqui o Lago Guaíba. Então, veja como é problemático essa questão aqui no Rio Grande do Sul. Então, toda essa região aqui, ó, praticamente toda essa região aqui, ela drena para esse único ponto. Essa região aqui também. E aí, pessoal, aqui a gente tem Porto Alegre, que já sofreu muito com cheias, e conforme o vento sul, pode represar a saída nesse único ponto aqui. Toda essa lagoa, que é a Lagoa dos Patos, e o Lago Guaíba, ele tem um único ponto de saída, que é o canal do Porto de Rio Grande. Então, se aqui tem vento, ou inclusive até a maré, mas aqui a influência é maior do vento, porque a extensão é muito grande, né? Se o vento soprar a sul, ele represa a água e não deixa toda essa água que está vindo da precipitação escoar e sair. Toda essa chuva que ainda acontece, já aconteceu aqui, ela vai drenar. Agora ela está aqui, nessa região aqui, de Encantado, Mussum, Lajeado, mas ela vai continuar e vai atingir o delta do Jacuí aqui, vai juntar com mais a água que está vindo do Jacuí, dessa região aqui, vai encher a... Irmãos, alguém aqui já foi em Porto Alegre? Porto Alegre tem as ilhas, né? E aí parece que a água está indo tudo para a região de Porto Alegre. Então, a água desceu lá em cima, é aquele vídeo do rapaz falando, ó, tudo que está acontecendo aqui, nessa região de Lajeado, vai descer tudo para Porto Alegre. É o que o rapaz está explicando aí. E dependendo, irmãos, do vento, a água pode ficar represada. Então, em vez de ela escoar, ela pode reter. E é isso que é o problema, né? Porque o rio não para de subir. O rio Guaíba não para de subir. Não para de subir. E eu digo para vocês, irmãos, olha só, o JASE do 2024 está dizendo que é de Santa Maria e os morros podem desabar. Diz que ali na região de Canela, né? De Canela, também tá tudo as estradas que dão até Canela e depois eu acredito que dá em aquela cidade famosa de Gramado, está tudo rachando. Tem outra profecia que esse rapaz aqui é um grande homem de Deus, irmãos. Olha só, e ele entregou uma mensagem no dia 1º de janeiro de 2024.
Estado do Rio Grande do Sul, uma grande destruição na região metropolitana de Porto Alegre, a região de Alto Taquari, região de Santa Maria, região de Passo Fundo. Eu via muitas pessoas ali perdendo tudo, perdendo bens, perdendo família, perdendo pessoas queridas devido a estragos que vai ocasionar esses ciclones. Deus fala assim: eu vou abalar o Brasil, eu vou tremer o Brasil pelas chuvas. Eu vejo pessoas perdendo tudo, pessoas morrendo, deslizamento de terra. Prepare que vocês verão a mão do Senhor visitando o Brasil através dos fatores climáticos. Vai lá no meu Instagram, siga Evangelista Rubens Gabriel. Olha que esse foi mais direto. Eu vejo também o estado do Rio Grande do Sul, uma grande destruição na região metropolitana de Porto Alegre, a região de Alto Taquari, região de Santa Maria, região de Passo Fundo. Eu via muitas pessoas ali perdendo tudo, perdendo bens, perdendo família, perdendo pessoas queridas devido a estragos que vai ocasionar esses ciclones. Deus fala assim: eu vou abalar o Brasil, eu vou tremer o Brasil pelas chuvas. Eu vejo pessoas perdendo tudo, pessoas morrendo, deslizamento de terra. Prepare que vocês verão a mão do Senhor visitando o Brasil através dos fatores climáticos. E como foi Deus que falou? Eu acredito, irmãos. E eu conheço meninos, não, conheço irmãos que conhecem esse rapaz de perto, o evangelista Rubens Gabriel. Eu não conheço, mas eu conheço pessoas que conhecem ele de perto e todos afirmam: é um grande homem de Deus. É um grande homem de Deus. E como ele falou, 4 meses depois, a profecia se cumpriu. O Rio Grande do Sul foi totalmente destruído. Da mesma forma que ele falou, está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Da mesma forma que ele falou, está acontecendo agora. É da mesma forma que ele falou, né? Da mesma forma. Aí, a Patrícia está fazendo uma boa pergunta. Foi Harp ou foi Deus? Irmãos, é por isso que é importante, né? Vocês fazer o curso A Nova Ordem Mundial e a Bíblia. Foi Deus utilizando das armas que os homens estão usando. Irmãos, quem coordena tudo é Deus. Então, a gente tem que ter esse entendimento. É muito importante a pergunta da irmã Patrícia. É muito importante a pergunta da irmã Patrícia, que tem muita gente que acredita mais na nova ordem mundial, na HARP, nos Illuminati, nos globalistas, do que na Bíblia. Agora, quem está usando a HARP, os homens, os globalistas, os eugenistas, é Deus. Para o cumprimento da sua palavra. Olha só, o Tiago está avisando que começou a chover agora no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. A região está desesperada, a situação no estado. Então, veja que as pessoas querem tirar de Deus. A ira é de Deus. A permissão é de Deus. Veja bem, irmãos. Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. E Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém. Então, quem está usando é Deus, os homens, para que se cumpra a sua palavra. É aquela frase de Lutero que só uma pessoa madura vai conseguir entender. O diabo é o diabo de Deus. Porque o diabo só vai até onde Deus permite.
Existem permissões. E aí, por que Deus permite? João 3,19 exemplifica muito isso, nos dá o exemplo. João 3,19, Jesus disse: e a condenação é essa: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, por que Deus permite? Porque os homens amam mais as trevas do que a luz. Os homens amam mais as trevas do que a luz. Então, Deus entregou essa geração aos seus desejos. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então, muita gente acha que quem é o diabo. É que nem eu disse ontem, irmãos. Amós capítulo 4, Deus deixou o povo com fome, Deus deixou o povo sem água, Deus mandou peste sobre a plantação, Deus mandou pragas como o Egito, Deus subverteu cidades, e em todas as manifestações divinas está escrito lá: mas vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. Qual é o propósito de tudo isso? É arrependimento. É arrependimento. É arrependimento. O propósito de tudo isso é que o povo se arrependa da sua maldade e do seu pecado. Este é o propósito. Este é o propósito. Esse é o propósito. Então veja que, se Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, Deus chamou Nabucodonosor de meu servo. Foi Deus que chamou. Foi Deus que chamou Nabucodonosor de meu servo. Foi Deus. E ele destruiu o templo em Jerusalém. Ele destruiu o templo em Jerusalém. Vocês estão entendendo? Então, todos esses homens maus